Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Um belo sábado, eu tava lá trabalhando e aí me chega um cidadão, com a alcunha Ricardo Asen, e faz o seguinte pedido. Eu perguntei pra ele, era sábado de manhã, era aquele dia meio preguiçoso, eu ficava lá de 8 da manhã até meio-dia, e aí ele, não, é que eu tô aqui, eu queria saber, eu tô com um pedido aqui, precisava de um auxílio seu. Eu falei, tá, mas o que foi? Você precisa de fogo, alguma coisa? Não, é que eu queria sugar a sua ROM. Falei, como é que é o negócio? Eu queria sugar a ROM do seu 2.0. Eu falei, eu tô sabendo que você tem um 2.0? Falei, eu tenho. E eu queria saber se você podia deixar eu sugar a sua ROM. Falei, como é que você pretende fazer isso? Ele vem com um cartuchinho fuleiro do Mega Assembler. Aquele mesmo cartucho que ele tem até hoje? É, aquele. Que era, na realidade, o cartucho de apresentação do Expert, que ele regravou a ROM e botou por cima. Ele arrancou a ROM que tinha lá e gravou um EEPROM e gravou e botou em cima. E aí me pediu pra sugar a minha ROM. E ele todo, sabe assim, a pessoa quando tá feliz da vida, tipo, tô dando a volta em alguém? Enquanto ele tava sugando a ROM, eu ia fazendo algumas perguntas pra ele e ele me respondendo sem pestanejar, porque ele tava tão ávido por conseguir sugar a ROM que qualquer coisa que eu perguntasse ele ia responder. Perguntei o nome dele completo, onde ele trabalhava, em que bairro que ele morava, o que ele fazia, essas coisas todas. Então vamos dizer assim, eu consegui uma ficha completa do cabra. Isso, se eu não me engano, foi assim, eu acho que novembro, dezembro, e a empresa já tava mal, porque não tava rendendo o suficiente. O que a gente fez? Saímos de lá, fomos numa lanchonete chamada Ritinha, pra comer um salgado, que era o melhor salgado que tinha de Nova Iguaçu, e ele foi embora pensando assim, vou embora e copiar a ROM do cidadão ingênuo e nunca mais eu vou ver a cara dele. Aí o que eu pensei? Aí a minha visão empresarial já era o seguinte, existe a DDX e existe o Ademir Cachano. Ok, não existe nenhum fabricante de hardware no Rio de Janeiro. Se esse cara conseguiu cumprir o que ele tá falando, ele dizia que precisava da ROM para montar um computador para ele. Eu, claro, que dei uma desprezada básica no que ele me disse, que eu não podia valorizar o passe dele logo de cara para ele não se inflar. Então eu dei uma desprezada, falei, ó, isso é conversa, né? Isso aí eu tá falando só pra poder me convencer a deixar você copiar a ROM, eu vou deixar você copiar, mas na realidade isso não vai pra frente. A empresa foi indo de mal a pior, até que o aluguel quintuplicou, meu pai era o fiador e a coisa complicou um bocado, porque a gente chegou a ficar devendo meses de aluguel, eu tive que recorrer à ajuda do meu padrinho pra poder me ajudar nisso. Meu padrinho tinha uma dívida financeira com meu pai de uma viagem que eles tinham feito anos atrás, e esse foi o momento de eu pegar a grana de volta, porque meu pai, como fiador, no escritório que locou a sala pra gente, ficou em cima do meu pai direto. Na minha família não era comum a gente ter dívida, então você já imagina, né? Eu monto uma loja com 16 anos, meus pais já acham uma maluquice, no meio do caminho a gente descobre que o sócio tá roubando, e por fim o nome do meu pai vai para SPC por conta de dívida da loja. Aí resolvemos esse problema, a empresa acabou e aí eu fui atrás do seu Ricardo Asen. Mas assim, só para vocês terem uma ideia da importância que a Yandesoft teve na minha vida em si, foi o meu primeiro trabalho. Eu, quando estava tendo a Yandesoft, eu estava no meu último ano de eletrônica, eu cursava eletrônica no ABIL. Quando todo mundo estava pensando em o que ia fazer com manutenção de computador, eu só imaginava que meu comércio ia crescer. A ingenuidade era grande, entendeu? Tipo assim, um moleque de 16 anos, eu tinha uma meta, que era até os 30 anos eu tinha que ter casa, carro e um negócio que me sustentasse e eu fosse autônomo. Eu não topava a ideia de trabalhar para ninguém. E já começou com 16 anos. Então, assim, o tratamento que a gente dava para os clientes com relação à atenção, à disponibilidade, dar suporte, já começou dessa época. Hoje em dia, eu sou possuidor da Alphabits, uma empresa de manutenção ligada a PC, a consultoria em geral, tecnologia, consultoria de TI, e sou sócio na Tecnobytes. E eu acho que
todo mundo que está escutando o podcast já deve ter ouvido falar em algum momento, entendeu? Mas o princípio básico de tratamento a cliente começou lá atrás. Tipo, cliente bom é um cliente satisfeito. Então a gente perdia um tempo, às vezes, muitas vezes, para ensinar. Às vezes por telefone você ficava ensinando pro cara como colocar o disquete. O cara não sabia como colocar o disquete, não sabia dar um comando. E a gente ensinava tudo, entendeu? Então, assim, os princípios que hoje em dia regem a minha vida profissional já começaram lá em 89. Então, não é que eu esteja muito velho não, mas é que eu comecei cedo. Você falou aí, cliente bom é o cliente satisfeito. Por um momento eu pensei que você ia dizer cliente bom era cliente morto. Também. Pagando as contas também. Não. Isso aí seria cemitério. Cliente bom, cliente morto. Na realidade é o seguinte, né, cara? A gente não pode generalizar, mas cliente é a imagem do cão. Na realidade o que acontece é isso. O problema é que às vezes você vai dar um atendimento, você tem que dar atendimento, você tem que ter consultório psicológico, entendendo que a pessoa vai querer chorar as pitangas toda contigo enquanto você está concentrando no computador dela, ou enquanto você está fazendo algum tipo de instalação, mas tem cliente que transforma o teu atendimento... Posso te contar uma coisa de cliente? Tem gente que realmente precisa de atenção. Eu ouvi falar de um dentista, de uma senhora que ela tirava a obturação que tinha feito no dia para ela voltar na semana seguinte, só para ter algum tipo de companhia, algum bate-papo. Né? Cara, agora eu vou falar um negócio. Uma coisa muito interessante é o seguinte: o mercado de informática naquela época era reserva. Então nós tínhamos software pirata para tudo quanto é lado, a pirataria era livre. Uma outra coisa interessante que eu posso contar para vocês é o seguinte: eu presenciei uma empresa trocar de nome. Eu tava falando aqui para vocês que tinha na revista CPU número 15, que eu posso até, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês no alto do anúncio. Nós tínhamos uma empresa na época chamada Konami Software, que teve que trocar de nome porque a Konami, fabricante, resolveu dar chega pra lá neles, e eles trocaram de nome pra revista chamada Takeru. Trocaram pra Takeru, que é o nome daquelas máquinas que vendiam. O pessoal ficava no mesmo prédio da Nemesis. Ficavam 2 andares abaixo. De lá saíram as pessoas que fizeram a Final Boss. E assim, era a moeda, eu acho que era cruzado novo na época, se eu não estou enganado. Que tá aqui, NCZ dólar. Então a moeda da época era cruzado novo. Então a Konami se transformou em nosso representante, por causa na venda, né, do Palhada. E mais tarde acabaram se transformando também em revenda da Tecnobytes do futuro com a FM Sound Stereo. No meio do caminho eles viraram Takeru. Viraram Takeru porque a Konami mandou um comunicadinho pra eles, que era pra eles trocarem de nome, porque o nome era registrado. E aí depois disso aí, né, tive a ideia de montar a Tecnobytes com o Sr. Oazen. No ano de 91 a gente começou, mas a gente só conseguiu botar um produto no mercado mesmo em 93. Mas aí já é... Aí já não é mais Hardware House. É Hardware House. Mas é muito interessante pelo seguinte: todo mundo vivia da mesma coisa, né, cara? Eu tinha não sei quantas lojas, mas a demanda por software era tanta que no centro do Rio tinha, cara, muito próximo uma da outra, tinha a Nemesis e a Takeru, que era no mesmo prédio, tinha a Avalon. A Avalon ficava na Almirante Barroso, e no meio do caminho entre elas, 7 de setembro, sempre rola aquela... Senador Dantas, não. Na Senador Dantas tinha a Newsoft. Não, a Newsoft era no Anilo Peçanha. Elas eram na... Eu sempre confundo as ruas. Se tinha no Rio tinha essas 4 que a gente lembrava assim, mas tinha outras. Não, tinha Arcade, que era bairro do Riachuelo, né? Nem na rua do Riachuelo, no bairro do Riachuelo tinha Arcade, que era do Sr. Paulo, entendeu? Que a gente chegou a fazer serviço pra eles, fazemos até manutenção pra eles na época. Foi onde eu vi a primeira vez na minha vida um HDMI FM e PC XT, que era o vulgo marmitão, né? Que era o RLL, que era uma controladora mais a marmita. Era utilizado em PC nos seus primórdios. Era um Winchester, né, César? É a tal da Winchester. E aí pronuncia a idade, né, César? Você lembrar que... Denuncia a idade, né? Né? Lembrar que o nome de HD era Winchester. Denuncia a idade. Mas vamos pensar assim, que eu comecei cedo, eu comecei com 16 anos, pô. Vocês também começaram tudo cedo, a gente não é velho, a gente só começou cedo. Não, e o principal, inclusive, assim, era uma coisa tão confiável que vinha colado a ela a lista de setores defeituosos. É verdade. No corpo do HD vinha a lista de setores defeituosos. Mesmo que você comprar uma dúzia de ovos, o cara já diz, tem 3 que estão quebrados. Pô, cara, mas era tão caro, bicho, que você aceitava os 3 quebrados numa boa pra poder conseguir o resto. É verdade. Cara, não precisa muito. Tipo assim, depois que a Yanksoft acabou, eu e o Oazen, nós éramos sócios de um computador só. A gente usava um computador só. Quando acabou a empresa, eu tive que vender tudo que eu conseguia angariar de grana e equipamento, a gente teve que vender para poder pagar a dívida da empresa, para poder liquidar a empresa, de tão caro que era na época. Você tem uma noção, entendeu? Então, tipo assim, 1 ano do que a gente rendeu, que a gente não tinha gasto, pouco que a gente tinha guardado, a gente teve que vender o 2.0 que a gente tinha da CVS, vender tudo para poder saldar
as dívidas, porque a gente não queria, principalmente porque a empresa estava no nome dos nossos pais. Então, tipo, o primeiro trabalho que eu tive era arrumar um negócio que sujou o nome dos meus pais, não tinha como. Então eu tinha que saldar tudo. Então, para pagar tudo, a gente começou com micros e terminamos sem nada. Cara, uma coisa interessante, eu consegui agora há pouco tempo contato com o senhor Marco Antônio Lima. Depois de mais de 20 anos sem saber notícia dele, eu consegui contato com ele, então em breve mando para vocês aí do Retrocomputaria notícias dele, entendeu? Eu até falei com ele essa semana pra gente ver se de repente, sei lá, se ele ainda tem uma cópia do Palhada, entendeu? Vamos ver se a gente consegue levantar essa arqueologia. Você lhe lembra? Ele pode programar de volta ou algo parecido. Vai que ele tatuou o código na sola do pé, né? Ai! Pode ser, de repente, mais que de repente. Né, cara? A gente tem que ter a esperança, é a última que morre atropelada, né? No final do dia, então a gente não pode perder a esperança, né? Sim, eu posso acrescentar em algumas soft house. Eu lembro também que pro subúrbio, né, você tinha a Mega House, que acho que era em Cascadura, RK, que também era em Madureira, assim como a Knight. A Knight Madureira, no qual eu e o Sander trabalhei por 15 dias, o Sander trabalhou por 30. Assim, mas eu posso contar a história do porquê que eu trabalhei na Knight? Claro! Ah, então vamos lá, é divertido. Entre aspas. Eu ganhei meu kit de drive, como eu brinquei, né? Você tinha que escolher, é MSX2 ou é kit? O que você quer, né? O preço era caro e não dava pra ter os dois simultaneamente ao mesmo tempo. Eu acabei comprando, eu lembro que foi em 90, eu ganhei em 90 na época, inclusive durante a Copa do Mundo, foi quando nós fomos comprar na Knight. Era a antiga Knight, tá? Dos donos originais, que era o Dudu. Acho que o Márcio devia estar lá em algum lugar, fazendo alguma coisa. Sei lá, limpando a janela do lado de fora, ou se for assim. Seria bem do Márcio, né? Enfim. A Knight ficava, acho que no 11º andar, coisa assim, bem alto. Sétimo. Primeira Knight era no 7º. Aí vamos lá, eu lembro de ter visto a MSX12, eu lembro de ter visto K3000, lembro de ter visto outra MSX. Ainda era Knight, entre aspas, original. Kit o cara não tinha pra entregar, um kit da DMX, e o cara ficou de entregar, né? Alguém foi entregar lá em casa, não sei quem. Isso, inclusive, foi dia de jogo do Brasil, era no meio da Copa da Itália. Aí ninguém tava em casa, porque todo mundo se encontrou, uma vizinha recebeu, entregou pra mim, foi alegria, linda, maravilhosa, durante, eu acho que junho, julho, agosto, setembro. Acho que em outubro deu problema no drive. Cara, garantia, né? Voltamos lá pra Knight, mas aí já era outra Knight. Ué, no final de semana mudou assim? Não, foram alguns meses, né? 4 meses. Foi quando a Knight foi vendida por um outro cara que devia rezar pelo evangelho do José Idemar, pelas coisas que eu ouvia lá. E tudo bem, o kit ficou. O cara ficou acho que um mês e pouco com o meu drive para fazer o orçamento para ver qual era o problema. Demorou esse mês e pouco para devolver, ó. Não é o drive, não é a fonte. Toma, é a interface. Aí ficaram mais alguns meses. Eu não lembro exatamente que época que eu trabalhei por lá. O cara precisava de ajuda, eu não tava fazendo nada. Eu vou aproveitar, eu vou trabalhar aqui quando você tomou conta do dia que a minha interface for chegar. Foi esse o meu plano sinistro. Você trabalhou por causa da sua interface? Não, mas eu recebia dinheiro, eu não trabalhava pro jogo. Claro que eu aproveitava para copiar algumas coisas. Eu trabalhava de manhã, Sandra trabalhava de tarde, ou vice-versa, nunca tenho certeza de qual era o nosso turno. A gente se encontrava durante um período de uma hora e um pouquinho para falar besteira. Numa dessas, o carinha me entregou, acho que um ato de benevolência, uma interface DMX de um outro cliente. Ó, essa aqui fica com você até a gente devolver a sua. Opa, ótimo. Não, ótimo, resolvido o problema. Acho que eu tenho meu drive de volta, que o problema da manutenção é dele. Então, tempos depois eu acabei saindo, o Sander ficou mais um tempo, tempos depois ele ligou, você pode vir aqui trocar a interface? Assim, são duas DMX? São, então tá bom, eu fico com essa, porque era igual. E tá feita a troca, tá resolvido o problema. Eu nunca mais quis saber de Knight. Eu sei que o Sander ficou tempo depois, faltou dinheiro. Ele contou essa história? Eu não lembro agora. Não, acho que não. Pra poder... Que ele acabou resolvendo o problema do pagamento dele, recebendo disquetes. Sim. Ele contou essa história. E metade do acervo da Knight foi embora nesse processo. Assim, nessa época, a Knight estava indo embora. Teve um momento que ele só tinha um expert com o drive e os disquetes, e só. Toda a sala era essa. E você ouvia as picaretagens do cara lá, como vender 386 SX como DX, né? Esse tipo de coisa. Tempos depois ele vendeu o drive, aí convenceu o Sander a levar o próprio drive pra gravar, botar na mochila pra fazer como ferramenta de trabalho.
Logo em seguida foi quando assim, ó, acho que o pai do Sandro deu toque, não, ó, você vai tomar a volta. Aí foi a mochila abraçou metade do acervo e voltou pra casa. Eu recebi algum dinheiro nesse processo. Eu só fiquei 15 dias. Fora todo o período que eu ia literalmente uma vez por semana lá pra tentar saber novidades da minha interface. Vocês querem falar do finalzinho? Eu tenho uma coleção de cartas que eu achei, de pedidos, que são já do finalzinho. Vamos lá. Pior dos casos é pornografia. Acertei o arquivo. Pior dos casos, pornografia, ótimo. Acredite se quiser, 95 e 96. Por favor, gente, não vamos falar o nome da empresa, porque eu não faço a menor ideia de como isso veio parar lá em casa. Eu achei no final de abril, eu fui na casa dos meus pais, a gente ia fazer faxina. Não falem o nome do sujeito também, pra não comprometer os culpados. Eu botei em ordem de data, tá? Essa primeira é uma... tô vendo. Tá aí, ó. No fevereiro de 95, uma carta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso é legal porque mostra como o pessoal comprava software, né? Sim. Essa eu acho fantástica. Só não fala o nome do sujeito, por favor. Tá bom, eu vou ler. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 14 de fevereiro de 1995. Ao responsável, vem por meio desta solicitar que Vossa Senhoria envie-me o programa DBase 2 Plus e Pornoman com urgência, pois preciso deste para antes do dia 20. Na certeza de poder contar com a compreensão de Vossa Senhoria, compreensão com C cedilha, tá errado, Vossa Senhoria agradece atenciosamente fulano. Telefone para contato. Estou impressionado, é que já era real, cara. Em 95 eu já trabalhava com manutenção de PC. Peraí, 95 já tava no MSX ainda. Gente, mas peraí. Peraí, você tá impressionado com o real, com a data, e não tá impressionado do cara tá pedindo com urgência, DBase 2 Plus e o Pornoman? O cara, olha só a discrepância. O cara pede um DBase 2 Plus e um Pornoman com urgência. Qual que é a urgência? É o Pornoman ou o DBase? É claro que é o Pornoman, cara. O DBase é vou cadastrar a putaria que ele tem em casa. Ai, caramba! Eu vou pensar um negócio pra vocês. Eu não conhecia esse Pornoman, não. Eu não conhecia isso, não. Eu conheci o Steve Cook, essa Samantha Fox, mas o Pornoman, isso não é da minha época, não. Eu não lembro disso, não. Seguindo aí, temos uma outra carta de março de 95, que é de Itajubá, Minas Gerais. Prezada empresa, não vou citar o nome, estou enviando a lista de pedido dos programas, o valor da folha e só dos programas. Falta os disquetes, o cara de concordância, 5 e 1/4. E despesa do correio. Um detalhe, botou programas. Ele matou programas. É os programas. Não precisa colocar os programas, agora acertou, separados, os jogos. Os aplicativos, por favor, colocar separado. E cada um ter um manual explicativo. O telefone para contato é mandar chamar também telefone de recado. Assim, não era só o Rio de Janeiro que sofria de falta de telefone. Lá era pior ainda. Aí tem não, mas o melhor é a próxima página. Após ter o favor do contato, favor de enviar favor entrar em contato comigo, confirmação para papá, nome do cara, Itajubá. Aí vem a lista de pedidos dele, que vem uma folha anexa. Olha, gente, a carta manuscrita, tá? E deu pra notar que o cara escrevia com uma régua embaixo. Sim, o pessoal não conseguia fazer pauta. Printer Tools, que não tinha. Talker, que também não tinha. Aliás, programas da Nemesis vendia, que nessa época ainda, que era considerada pirataria. Aí tem lá, aplicativos profissionais, cálculo estrutural, vigas, pilares, fundação, engenharia elétrica, mala direta, MS. MS Calca aí, ó. Orçamento de obras e os aplicativos. Aqui, R$3 cada aplicação, olha, mais barato que o Google Play. Cada aplicação deu R$20 tudo. Aí jogos, vem lá, Ping Pong, Galaga, Destroyer, você não conhece, 4x4, Off-Road, F1 Spirit, Mega RAM, Fórmula 1, acho que é tudo junto, Citopons, E-Music 1, E-Music 2, Cover Girl, Sabrina, Porno Animation 1, Porno Animation 2, Yabi Yabi, Fuck, Samantha Fox, 21. E tem uma observação aqui, ó, os programas eróticos podem ser colocados no disquete separado dos outros. Se eu fosse o cara da Soft House, eu botava todo misturado, só pra sacanear. Oh, yeah. Só de zoeira. Botava o Yabi Yabi junto com o gíria elétrica. Isso aí era pra mãe não ver, entendeu? Não era moleque que comprava isso. Aliás, de Araruama, voltamos pro Rio de Janeiro. Araruama, 11 de janeiro de 96. Sim. Além do nosso ponto de corte, mas ao senhor responsável da Piripororó. Peço, por favor, as seguintes encomendas: Pac-Man, Rally X, Indy 500 Pro, Road Fighter, Elevator Action, River Raid, Tetris, Playhouse Strip Poker, Engenharia Elétrica e Mala Direta. Total, R$14. Como não possuo telefone para contato, estou enviando a xerox do
comprovante de depósito bancário. Observação: está depositado a mais 1,20 para a compra de 2 disquetes e 1/4, que está anexado ao catálogo que os senhores me mandaram. Obrigado. O que esse pessoal fazia com engenharia elétrica e strip poker? 13 dias depois, eu acho que é o mesmo cara. É o mesmo cara. Ele manda: obrigado por 3 dias depois. 13. 24, certo. Obrigado por enviar os disquete, mas infelizmente, quando pedi o diretório, o micro informou e vi que continha um MS-DOS. Dei o boot e o micro começou a dar erro de disco. Pedi o diretório, o drive fica funcionando. O cara relatou o defeito, pô. O cara fica funcionando Cara, abriu o direto. ticket. Estou enviando de novo o disquete para vocês darem uma olhada nele. Obrigado. Você falou, Aí, ele abriu o ticket. literalmente, cara, ele abriu o ticket por carta. E você acha que já tinha visto tudo nesse mundo? Não. De novo relatou aqui os programas, inclusive o Playhouse, State Poker e Engenharia Elétrica. Até o que é sem graça, porque é manuscrito. Oi? O manuscrito foi impresso. Como é que isso foi parar na tua mão? Cara, não sei, eu acho que foram um monte de coisa que o Marcelo Germano tinha me passado uma porrada de tempos e que eu nunca tinha sentado pra dar uma olhada com o que tinha exatamente. Vamos lá, tem mais uma. Peraí, não, tem mais 3 ainda. É que essas 3, elas não são manuscritas, elas são impressas. As pessoas já aprenderam a usar impressora. Nossa, tem dinheiro pra comprar impressora, você não tá entendendo. Tem dinheiro pra comprar impressora, é verdade. Deixa eu ler essa então. Vai lá. Sorocaba, 7 de fevereiro de 1996, um pouquinho além do nosso ponto de corte. A empresa fulano de tal, sou possuidor de um Expert 1.1 gradiente com placa 2+, da CVS, Maper, FMPEC, Drive DX dupla face, 13,5, Mega RAM, impressora Epson LX300. Tá aí porque ele conseguiu trazer impressa. Deve ter usado MSX Word. Gostaria de receber catálogo dessa empresa, se possível detalhando os softwares disponíveis para a configuração do meu equipamento, especialmente aplicativos relativos à linguagem de programação, Assembler, C, Pascal, etc., discriminando os que são acompanhados de manuais, internos ou não. Também gostaria de informações sobre como adquirir tais produtos, suas garantias e o que for pertinente. Agradecendo antecipadamente, deixo meu endereço para a correspondência. E aí o sujeito coloca o endereço dele abaixo. Esse não teve pedido. É sempre em modo carta da impressora, a qualidade da impressão, porque se você olhar a seguinte, ela tá impressora normal, modo carta não. Essa é modo carta, essa aqui é porque o cara finalmente saímos do MSX. Sim. E qual é a outra? Essa aqui. Alguém me ajuda? Tá aqui. Aí voltamos para Minas Gerais. Essa aqui é a carta de Divinópolis, né? A, nome da empresa. Prezado senhores. Essa aqui é uma carta bem escrita e tudo mais. Parece que a cara fez no Word. Solicitei informação sobre os senhores via telefone, se ainda trabalhavam com a linha de micros amiga. Como tive resposta positiva, desejo receber catálogo contendo listagens de telefones para o mesmo. Possuo um Amiga 600 com 1 MB de RAM, mas pretendo ampliar este equipamento apenas questão de hobby por enquanto, se puder profissionalmente. Eu tenho avisado ao cara que a Commodore tinha falido há 2 anos. Mas esse Amiga 600 ele já comprou pela PCI aqui no Brasil. Mas já tinha falido há 2 anos a Commodore. Meu trabalho principal é na área de desktop publishing. Utilizo um 486 DX400. Uau! Impressora laser e scanner de mesa. Trabalho por conta própria e tenho interesse nesta linha em coletânea de cliparts, fontes e softwares para esta área. Como sei que é possível converter arquivos entre Amiga e PC, mais ou menos, e vice-versa, meu interesse principal em software é sobre esta possibilidade. Também possuo MSX2, com o qual utilizo como hobby e para experimentos na área de eletrônica. E também devia ter o strip poker, né, César? Também devia ter. Tá seguindo uma lógica isso. A última revista importada sobre a Amiga que consegui comprar aqui foi a Amiga Shopper, de novembro de 95, e fiquei realmente muito interessado em conseguir os CDs Aminet. Se vocês tiverem informações de como consegui-los e como colocar um drive de CD-ROM na Amiga 1200, ele não tem 600, pretendo uma vez possível adquirir este equipamento. No aguardo de uma resposta positiva, despeço, nome do sujeito, Divinópolis. Esse agora imprimiu no papel de pão, isso de agora de Marília, do papel de pão imprimiu matricial de pão, né? Assim, essa foi a matricial da tosca mesmo, né? Esse aqui, ó, já tem o embrião do colecionismo dentro dele. E é uma carta de novembro de 96. Aí, Ricardo, já tinha MSX-BRL, já tinha acontecido o encontro de Brasília. Não, tava pra acontecer, acho que foi em novembro. E aconteceu no Rio. O do Rio aconteceu 2 meses depois, o primeiro. Não. E aí ele manda assim: prezados amigos, oi, meu nome é eu sou usuário de MSX desde 1987, além de possuir 3 MSX, 1.1, 2DD Plus e 2.0, também possuo um CP400 escola, mas recentemente adquiri um micro Commodore Amiga 500. Aí esse tem realmente o embrião do colecionismo nele. Possuo Amiga há menos de um ano e me sinto muita dificuldade de me aprimorar nele, pois possuo muitos manuais, todos em inglês, e vários programas de disco, como Deluxe Paint 3, Deluxe Video 3, Deluxe Paint 4, Sculpt 3D, TexCraft Plus, PageMaker e vários fantásticos jogos. Infelizmente ainda tenho muita dúvida em relação aos programas dos periféricos possíveis se conectar a uma Amiga. Então vem por meio dessa
solicitar um catálogo ou pedir ao menos que entre em contato comigo pelo meu telefone, que segue abaixo para saber como faço para poder fazer meus pedidos. Fico grato pela atenção e abaixo mando uma relação dos meus periféricos MSX e Amiga. Possuo uma Commodore Amiga 500 com MB de RAM, sem Winchester. Olha a idade. Vamos Winchester. 2 drives de 3,5, um A520 transcodificado, Digiview, Digipaint, joysticks, mouse, aproximadamente 50 discos, revista CPU Informática, revista CPU MSX Amiga, ARC e algum material importado. Tenho intenção de investir no equipamento e adquirir Winchester, modem, scanners, impressoras, placas, programas, enfim, todo e qualquer material relacionado ao Amiga. Tá ferrado, tudo Amiga é muito caro. Nada contra a Amiga, tá, gente? Eles têm, inclusive, um site especializado só em venda de material de Amiga. Eles são super organizados. Sim, sim. Não, o preço do hardware que é caro. Na época ainda estava razoavelmente barato. É caro até hoje. É caro até hoje. É assustar. O preço é assustar. Se tem gente que reclama de coisa de MSX é caro, nunca viu as coisas de Amiga. Possuo, como já disse, 3 micros MSX, 1.1, DD Plus e um 2.0, com periféricos 4 drives 5 quartos, 2 drive 3,5, um DD Plus, 3 monitores monocromáticos MBW12 da Gradiente, cartucho Mega RAM 256, cartucho FM Music, estranho. Modem TM2 Gradiente, Datacor DR1, Datacor pode jogar pela janela. 2 joystick Gradiente, impressora gráfica também, horríveis, impressora Graphics MTA, vai jogando na pilha, tá pela janela, impressora P500 da Prológica, Jesus. Não joga, vai matar alguém. Vai matar alguém. 30 livros, a enciclopédia Input, opa, tem gente que quer comprar isso aí. Várias revistas com MSX, MSX Micro, Microsistemas e outros, aproximadamente 250 disquetes para MSX 1.1 DD Plus e apenas uns 15 MSX2. Tudo isso ligado a um vídeo detailer, num vídeo Aiva BR5000 e também uma TV Philips de 16 polegadas colorida. Estou tentando fazer propaganda eletrônica, vinhetas ou legendas para abertura de filmagens, mas ainda sem sucesso. Eu uso mais para fazer trabalhos por escrito das universidades Unimar e Unesp aqui de Marília, que graças a Deus não são poucos, mas pretendo usá-los também para outros fins. Tá o endereço dele, telefone residencial à noite, pode ligar a cobrar. Aqui em Marília ainda existe mais ou menos 15 possuidores de MSX, mais 2 de Amiga, um 500 de 512K, que eu tenho mais contato, e um outro que possui um Amiga 4000 super equipado. Uau! E o cara não usa pontuação. Ele faz miséria com aquela máquina. Ele trabalha na ProSan Informática de Marília e se chama fulano de tal, mas dificilmente consigo entrar em contato. Obrigado pela atenção e aguardo ansiosamente uma resposta. Tchau. Eu verifiquei, essa empresa ainda existe. Nossa. Cara, tirando a P500, que eu espero que ele nunca tenha utilizado numa briga. P500 é a caixão? É a Prológica, P500. Então tinha da Prológica. É vulgo caixão, você não sabe o que era caixão? E fechado, você vai estar de lá. Não era rima. Rogério. Não, a rima era pequenininha. Assim, com a P500 você matava e a P700 você desovava o corpo lá dentro. É isso aí. Cara, eu trabalhei pra SP16, cara. Eu consertei SP16. Cara. Aí. Não, e outra, essa P700, aquela espuminha que tinha por dentro, passando os anos, aquilo dissolvia. Então você passava a mão, aquilo ia dissolvendo como se fosse sorvete. Saca sorvete assim com tamanho que de repente você passa a mão e ele vai derretir aquilo. Nossa. Entendeu? Cara, pra você ter uma ideia, depois que eu saí do MSX, que eu fui trabalhar com manutenção, uma vez eu fui consertar, que na época era tudo nome de mulher, né? Tinha só essas pregas, alguma coisa que era Emília, Carla, Perla, Diana. Eu lembro que eu trabalhei na Estácio, eu era estagiário de manutenção na Estácio, na sede original da Estácio, que é ali na Rua do Bispo. O que aconteceu? Eu fui consertar uma impressora e encostei uma chave de fenda na placa, e era o seguinte, elas eram tão barulhentas que elas tinham um local onde ficavam 6 Emílias, geravam toda a impressão do CPD da Estácio, e era tudo acusticamente lacrado, porque ninguém aguentava aquele barulho. Você tinha que lembrar, não sei se vocês lembram, tinha que comprar a impressora e tinha que comprar o abafador acústico, que era uma caixa gigante, cheia de espuma dentro pra não fazer barulho. Eu tava ali dentro trabalhando. Não. Pra fazer menos barulho. Menos. E aí, o que aconteceu? Eu postei uma chave de fenda, ela entrou em curto, começou a fumaçar. Então assim, imagina a cena de filme que você tá tentando abanar e a fumaça continua crescendo. Era tipo um aquário e o aquário ficou tomado de fumaça. Tem até um filme do Stephen King, se eu não lembro, que é um que tem uns insetos que ficam lá de fora de um supermercado. Tem uma hora que só bota a mão de uma pessoa assim no vidro e vai escorrendo. Era mais ou menos. Cara, sei que eu desmontei umas 2 sucatas lá e consegui botar a impressora pra funcionar sem comunicar de empresa. Eu tava com período de experiência que eu ia ser mandado embora, era empregado ainda, ia ser mandado embora por conta dessa maldita, cara.
cara. Hoje em dia, essa molecada hoje em dia não sabe o que é sofrer com informática, não. Hoje em dia é tudo muito mole, muito mole. Bando de garotinho juvenil! Nós hoje em dia somos os velhos chatos que ficam dizendo que na nossa época era melhor. Não, eu não acho que era melhor não, entendeu? Mas só acho que hoje em dia tem todo mundo muito mole e nego não quer aprender nada. Você quer ver um negócio? Tenha você que formatar um HD na mão. Ninguém faz, ninguém sabe fazer. Cria um diretório na mão, tem que ser pro ambiente gráfico. Não sabe. Ele vai falar que ele não sabe o que é diretório, sabe que era pasta. É, isso aí. Isso é verdade. A coisa vai bem por esse caminho. Tava olhando aqui, tem alguma história escabrosa pra contar? Temos algumas. Tô tentando ver se tem mais alguma coisa. Ah, não, tem uma história interessante. O que acontece? Quando eu tava ganhando software, eu tinha que estar sempre arrumando software novo, né? Então, tipo assim, o top de linha de software house na época, no Rio, pelo menos, aqui era ovacionado, todo mundo falava, era Nemesis. Tinha lá o seu Marcelo à sua frente, então... Só que assim, eles sempre lançavam jogos primeiro, aí depois que as outras pessoas passavam a ver. O que aconteceu? Eu conheci um amigo chamado Luciano. Esse Luciano, ele trazia um jogo novo, sempre trazia um jogo novo. Eu falei, Luciano, você não consegue esses jogos novos? Tem um amigão meu que consegue. Mas de onde ele consegue? Aí ele é amicíssimo do Marcelo da Nemes. Eu falei, opa, vamos lá. Eu falei, mas o cara mora longe? Ele não, o cara morava na Baixada também, morava em Belfor Roxo lá, cara. O nome dele era Sérgio, ele era chaveiro na Pavuna, só que o apelido dele, o nome de guerra dele era Duda. Cara, eu não entendia muito bem o porquê, mas eu não quis dizer. Eu sei que eu passei diversos domingos, chegava lá tipo 2 horas da tarde, ele fumava igual uma chaminé, aí eu e o Luciano pra lá, a gente comprava disquete, a gente rateava o disquete, vamos dizer, a gente levava 40 disquetes, 20 eu comprava, 20 ele comprava, depois a gente trocava os jogos, e o seu Duda ia na Nemesis, pegava tudo de lançamento, eu não sei qual era a dívida que o Marcelo tinha com ele, porque ele passava tudo pro seu Duda, e já vinha tudo desbloqueado, não tinha trava, não tinha nada. Às vezes alguma dívida que envolvia o Toba. The question is, who cares? Bom, cara, o seu Duda era tão velho que pelo que ele fumava e pelo tempo, acho que ele já passou dessa, já não está mais entre nós. Então o que acontece? O seu Duda passava gratuitamente isso pra gente porque ele gostava desse Luciano. Se você é amigo do Luciano, você é meu amigo também. Cara, a única coisa que aconteceu é assim, a roupa que eu saí de lá, eu tinha que pegar a roupa e botar pra lavar. Porque parecia que eu tinha sido mergulhado no hotel de fumaça, entendeu? O cara fumava, era fumar e tomar café. Você quer café? Você quer café? Você quer... É igual aqueles bichinhos que tem no MIB, aqueles alienígenas. Quer café? Bicho, era assim, eu falei, é cigarro ou quer café? Eu falei, cara, não velho. Valia muito a pena, tipo assim, eu montava, cada visita lá, eu montava lançamento pra 3 meses. Então eu vendi muita coisa que, tipo assim, a Nemesis lançava, puf, eu lançava atrás. A Nemesis lançava, puf, eu lançava atrás. E detalhe, eu nunca conversei pessoalmente com o Marcelo, da Nemesis, também nunca deu pra gente descobrir de onde é que a gente conseguia esse negócio, tá ligado? Mas era muito interessante, os caras ficavam assim, pô, você já tem novidade que tinha na Nemesis era mais caro. E a gente fazia no esquema do clube, o cara pagava a mensalidade, ele sabia que ele ia receber igual hoje em dia a PSN faz, PlayStation, você paga uma anuidade, todo mês você tem direito a jogos de graça. É o mesmo esquema. Só que, ninguém sonhava que um dia a internet, mas era mais ou menos isso, era uma pré-teste. Se fosse você, eu processava a Sony por plágio. Vou te falar, cara, o YouTube hoje. Você sabia que o videolog da UOL surgiu antes do YouTube, que na realidade foi uma ideia copiada? Sim, o videolog era um pessoal aqui do Rio. Eles são daqui do Rio de Janeiro, já prestaram serviço pra Rushnet. Eu já falei com uma vez, conversei com eles, já, o Mackenzie, o outro, não esqueci o nome do sócio dele. Gente boas, eles começaram um pouco antes no YouTube. Na realidade, videolog.tv. A gente tem um monte de plágio assim, né, cara? Assim como o Kiss copiou o Secos e Molhados, tá entendendo? E por aí vai. Segue o jogo. Bom, então falando de software house, eu tive contato muito com outra software house, mas aí já foi depois da Soft, né? Foi pessoal da Cobra Software, Rogério Belo, gente boníssima, fui nunca encontrar com ele já na época da Tecno. E hoje em dia eu até tô reencontrando um cara lá de fora chamado Oliver Rust, que era líder da IOD, fazia uns demos lá na Holanda, através desse... Mas tem uma coisa interessante sim, que eu acho que era isso, daí eu não sei se era a época de... acho que era pós-Yang. Acho que a gente conseguia muito jogo através de BBS lá de fora, né? Só que isso aí era usando o Blue Beep do Miguel Freitas, né? Miguel Freitas, onde o Miguel comprou um FM com a gente, na Tecnobat já, pra poder fazer o Blue Beep. Ele não tinha dinheiro para comprar uma placa de PC, e aí ele fez no MSX do Blue Beep. E aí acessava os BBS lá de fora e eu repassava isso pro Rogério Belo, lá da Cobra Software. Então, muita coisa que entrou lá na Cobra Software também veio oriundo desse pequeno esquema, graças a Embratel, né?
ligação. Não, isso é da TIT, são os equipamentos. Na verdade é o seguinte, você como pegar o livro do Woz, você vai descobrir que isso era uma informação pública. Toda a biblioteca norte-americana, que a TIT, a Casabel, né, ela mandava manuais, tinha a explicação. Aconteceu porque o Woz sentou, leu e sabia o que tinha que fazer. Tava os códigos, toda a frequência, como é que faz? Essa frequência aqui habilita o modo de bypass do contador, de pulso, né? Opa, é isso. Tanto que depois que ele fez isso, os manuais sumiram das bibliotecas. Na realidade ele fez a caixinha, né, do Capitão Crunch, é isso? O Capitão Crunch usava o apito. Ele apenas automatizou a caixinha. Pouca gente sabe, mas teve uma caixinha dessa pra MSX. E tinha software pra PC também, né, Ricardo? Tinha, mas aí tinha que usar Sound Blaster, que era os olhos da cara. E tinha o principal, né, o pessoal que em BBS ficava, isso já no final dos anos 90, perguntando como botar o Blue Box pra funcionar. E nessa época a TIT tava em cima já. Você tem aquela fase, essa informação pertence a poucos e poucos usam. Aqui é a segunda fase. Essa informação pertence a alguns mais, esses alguns mais usam, mas a empresa já está sabendo, já começou a tomar providência. E tem a terceira fase, que era esse pessoal. Eles já sabem que isso acontece e tá com os advogados na linha do outro lado. Deu federal e tudo, né, cara? Na época aqui, deu Polícia Federal, não foi um negócio muito legal, não, entendeu? Não foi legal de ver isso, não. Não foi legal de ver, mas o desfecho é que foi maneiro. Dar umas aulas pra minha filha, pra minha neta, tá tudo certo. Porque como é que eu vou apresentar pra sociedade que o moleque com menos de 18 anos fez um negócio que burlou o sistema de segurança de uma companhia do tamanho da Embratel? Fica feio, né? Fica bem feio. Uma informação pública que, né, que todo mundo sabia onde tava. Aliás, todo mundo acho que é de senso que todo mundo sabe quem foi o sujeito que pegou. O único cara até onde se sabe que pagou por uma licença do Blue Beep, né? Carlos Roberto Teixeira, do jornal O Globo, que aliás, se você estiver ouvindo no dia esse, Cat, vai sabendo que um dia a gente quer gravar com você, hein? Tem muita história engraçada pra contar. A gente não esqueceu a dica que a Elis Monteiro nos deu. É que foi o único cara que pagou, né? Ele, até onde a gente sabe, é o único sujeito que pagou por uma licença do Blue Beep. Se você vai burlar a lei, você faz tudo certinho, né? Claro, fazer, vamos fazer direito, né? Vai fazer direito, né? Burlar a lei vai ter que burlar direito. Afinal de contas, o cara que desenvolveu o software que é contra a lei, ele tem que receber pelo trabalho dele, não é verdade? Pois é. E que mais? Tem mais alguma história, Rogério? Você lembra? Uma coisa engraçada pra contar? Algum cliente cretino? Cara, eu posso contar. Vem cá, você teve garotinhos também sodomizados em troca de jogo? Não, na realidade não. O nosso corpo de sodomia já era um corpo próprio meu, tá vendo? Era só nós três no final. No fim das contas, quando tinha que viajar pra São Paulo, ficar na casa dos meus padrinhos. E, cara, pra você ter uma ideia, como eu andei quando eu fui procurar representação, eu falava o nome dos bairros que eu ia. Meu tio, meu padrinho, que morava em São Paulo desde a década de 60, ele falava assim: eu não sei nem pra que lado que. Mas isso aí é normal entre os paulistanos. Não, mas assim, eu conhecia mais São Paulo. Não, mas o meu tio não é, como meu pai é paraibano. Não tem nada a ver com eles, entendeu? Tipo assim, eu conhecia mais São Paulo do que ele, que morava desde o final da década de 60 em São Paulo. E eu, nessa época, eu conhecia mais a cidade do que ele. Ele falava assim: olha só, o negócio é o seguinte, ele não tinha telefone em casa. Então ele falava: se você se perder, você liga pra vizinha, que a gente dá um jeito de te buscar. Porque eu só tinha 16 anos, cara. A gente liga pra cidade alerta. Eu não sei. Então o Paulo, que gerou o desfalque lá na empresa, ele era todo engomadinho. Ele me emprestou um monte de roupa social pra eu poder ir visitar as empresas, porque eu não tinha uma camisa de botão. Pra que o moleque de 16 não vai ter camisa de botão? Vai pra igreja. Cara, eu não era protestante, não sou hoje, entendeu? Então não tinha motivação de ficar... Não, porque eu era um fadinho. Não, ô Belarmino, lembrei agora. A gente tinha camisa de botão pra ir em festa de 15 anos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não tinha. Eu tive que pegar calça social e camisa social emprestado com ele pra poder fazer essas visitas na época do início da representação de produtos de fora, entendeu? Assim, nessas histórias de andar, cara, eu fui a Leme uma vez com um funcionário da Paulisoftware só pra ver um Turbo R. Eu fui pra São Paulo, encontrei com um funcionário da Paulisoftware, e aí eu fui na casa de quem? Do Edson Pires. A gente viajou de São Paulo pra Leme pra eu poder ver um Turbo R a primeira vez na minha vida. Eu só via contra a capa de revista MSX, cara. Assim como eu tô vendo uma aqui, um MSX Fan de dezembro de 91, onde tem a propaganda do GT, custava 99.800 ienes na época.
Jesus. E aí o Edson tinha, ele falou, olha, eu não lembro o nome do rapaz, cara, eu sei que era um rapaz gente fina pra caramba, ele parecia muito, Pinheiro, com aquele menino que a gente conheceu em São José dos Campos, aquele menino funcionário do Box. Sim, Marcelo. Marcelo, me lembrava muito ele, o cara cheio de gás, e aí ele falou, não, cara, olha só, eu vou contigo. Cara, você pensar no seguinte, Leme, hoje em dia não tem nada, é uma cidade super pacata, você imagina naquela época, isso nós estamos falando de 90, cara, eu fui pro interior pra ver o computador, fala sério. Vocês falam de carro? Não, nós chamamos de busão. Nossa, deve ficar uns 200 e poucos quilômetros. Então você já imagina, só pra ver. Animador, hein? Cara, olha só, uma cena que nunca vai sair da minha cabeça era o seguinte: não tinha sistema de monitoramento eletrônico. Então o que acontecia? Era a guarda que ficava tomando conta do banco. O guarda do Banco Bradesco, do centro de Leme, estava sentado com a cadeira inclinada com um capim na boca. Você perguntou pra ele onde é que ficava o escritório do xerife? Entendeu? Por aí você tira o cara que tomava conta do banco com a porta do banco aberta, sentado com a cadeira reclinada e o capim na boca. Fala sério, filho. Entendeu? É um tipo de coisa que você não vai esquecer nunca mais. E eu só vim reencontrar o Edson, cara, eu acho que foi em 2002. Isso foi em 90, só foi em 2002, eu acho. Não tô enganado. Durante o 2001, que a gente foi pra Jaú, que foi eu, você, César. Naquela viagem fatídica indo pra Jaú, que a gente parou no meio do milharal. O pedaço do milharal. Tu lembra disso, cara? Lembro. Então, não, porque é muito legal, né? Todo mundo, não tem problema, nós vamos dividir a direção. Ok. Na metade da viagem já tava todo mundo babando. Não existia GPS, não tinha mapa, e a gente se colocou. Eu, você, César, Giovanni, Ordem, vamos pra Jaú. Bom, a viagem que era pra durar 8 horas, durou 12 horas. A gente saiu às 10 horas da noite, chegamos lá, era 8 ou mais de 8 horas da manhã. Porque a gente se perdeu, e é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Nós encontramos o pedágio municipal. O pedágio Eu tava lembrando. no meio do milharal, cara. Era uma cabine só pra cobrar pra ir, cobrar pra voltar. Tinha que pagar acho que R$1 ou R$2 pra poder passar. Era R$1. Crianças, entendam o seguinte: era uma placa de desvio propositalmente no lugar errado que te fazia entrar na cidade. Pra você voltar pra rodovia, tinha pedágio municipal. Custava R$1 e alguma coisa. Era R$1, independente do sentido. Ou seja, aquilo foi feito pra pegar otário. Ou melhor, ingênuo. Ou que Você eu via- conhecesse a estrada, você né? pegava, literalmente a gente já fez isso, né? A gente viu que era o acesso que a gente tinha que pegar pra trocar de rodovia, a gente entrou. Só que a gente entrou e voltou pra cidade. E como a ideia inicial era que alguém de direção comigo. Como as pessoas já estavam dormindo, eu ia movido a Red Bull. Eu tomava 2 latas de Red Bull em cada posto que a gente parava. O Aven, que estava sentado comigo na frente, eu tinha um Gol Bolinha na época, ele dizia o seguinte: quando eu começava a fazer curvas quadradas, e era quando eu reduzia a velocidade de 120 para 60, eu descobria que eu estava dirigindo de olho aberto, mas eu estava dormindo. O olho estava aberto, mas eu estava dormindo. Entendeu? Então, tipo assim, Deus protege os bêbados, os ignorantes e os usuários de MSX que querem chegar em Jaú. Também. Afinal das contas, cara, lembre-se que Jaú é a Meca, né? Eu, Pinheiro e João já fomos uma vez, na última vez que a gente foi pra Leme, chovia tanto que eu tive que andar a menos de 50 por hora. Tanto que chovia. Foi, aquela vez foi braba. Você falou disso, me lembrou, nessa ida que vocês foram, isso foi 2001, eu voltei com vocês. Eu tinha ido por São Paulo, pessoal, e voltei com vocês. Aí teve a famosa história da foto do Halloween da Bruxa Gorda. Halloween da Bruxa Gorda, que eu vi ele tem que bater uma foto disso, você reduziu a marcha, acelerou, grudou na traseira da picape, bate a foto agora. Aí eu, bati. Eu tenho essa foto. E na volta, a gente se perdeu dentro da rodovia dos trabalhadores que estava em construção, e a gente subiu um viaduto que era de terra, que hoje em dia é uma das alças de retorno. A gente subiu o viaduto de terra para conseguir pegar a pista de volta e chegar no Rio de Janeiro. Foi assim, um dos momentos mais emblemáticos históricos na volta. Eu e 5 dentro do carro, voltando de Jaú em 2001, aquela foi engraçadíssima. Eu tenho fotos disso ainda. Eu tenho que um dia tomar vergonha e começar a organizar essas fotos para disponibilizar. Mas eu tenho fotos. Inclusive a foto do Halloween da Bruxa Gorda. Eu vou ver se eu mando aí para colocar aí, para ilustrar pra quem quiser olhar, vai poder abrir e ver. Cara, era um traseiro de um ônibus de boia fria, cara. Não, era uma picape. Esse eu sei que era uma picape. O do Halloween da Bruxa Gorda. Mas o do ônibus era também. Tinha um ônibus que a gente passou que tinha propaganda daquele local que nós fomos anos depois, que era o Areias que Cantam. Isso. A gente achou esquisitíssimo. Areias que Cantam, depois a gente entendeu o porquê. Cara, bem da verdade, muita coisa. Ó, a minha vida profissional começou na MSX. Meu primeiro emprego foi trabalhar na loja de Handsoft. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na loja de Handsoft. Não é que hoje em dia tem gente que fala, não tem que deixar o cara estudar, tem que deixar estudar nada. Tem que trabalhar, tem que ter responsabilidade. Essa molecada de hoje em dia tem muito vida mansa. Garotinho juvenil,
Garotinho criado a leite com pera. Aí você vai ver o que acontece. Vocês falaram de loja, assim, a minha experiência com loja acabou sendo pouca. Eu não ia muito às lojas. Eu fui mais a Knight, que era mais perto, né, de onde eu moro. Aqui em Jacarepaguá nunca vi uma loja de MSX, nada vendendo. Então eu ia mais a Knight, que era em Madureira. Eu cheguei aí na RKSoft acho que uma vez e uma no Meyer. Eu pegava muito software com um colega de colégio, um amigo do colégio, que ele negociava muita coisa com a Knight, o André, que eu já até citei ele em alguns outros podcasts, o André. A gente pegava muita coisa e trocava, muita coisa ele copiava, a gente pegava, teve coisa que eu comprei, depois ele virou uma época e falou assim, você é meu amigo, toma, tudo que você quer, chega aqui e copia. E eu copiava um monte de coisa, ele morava em Vila Valqueire, e eu lembro muito bem do expert dele, todo amassado na lateral, porque o bicho começava a travar, dar problema, e ele fazia funcionar pelo método de manutenção percussiva. Mão fechada no gabinete do expert. Assim, eu frequentei pouco. Tinha uma no Meyer que eu fui uma vez, tinha um rapaz que vendia no Meyer, foi uma vez com o meu avô, era numa transversal ali do 24 de maio, o rapaz morava ali na casa dele mesmo, foi onde eu vi inclusive Super Rambo Special, alguns jogos de MSX2, mas uma parte eu peguei cópia com o André mesmo, e Night eu fui algumas vezes, não me lembro de ter encontrado nenhum dos maus elementos que participam desse podcast, já participaram como o Sander, ou o Giovanni, ou o nosso amigo filho de Murphy, Márcio. Lembro do Marcelo, da Knight. Engraçado que eu não lembro do Dudu, do Eduardo. Não lembro dele, mas eu lembro do Marcelo, porque o Marcelo era um cara que trocava a lâmpada no teto sem botar uma cadeira, né? Ele só levantava a mão e trocava a lâmpada no teto. Eu lembro de ver esse momento. Uma das poucas vezes que eu fui lá na Knight. Então, assim, tive muita presença, muito indo em loja. Pegava mais cópia com um colega, então não ia muito. Bons tempos. E aí, César, você... Em termos de loja, eu fui muito mais pra comprar. Eu não tenho, assim, grandes histórias de loja, não. Eu acho que, provavelmente, eu teria menos história pra contar de qualquer jeito. Nunca tive grandes histórias de loja. Sempre, tipo, eu ia na loja comprar, já sabia mais ou menos o que eu queria. Então, era uma coisa extremamente simples. Não tinha nenhuma grande história. É uma coisa meio chata. Eu peço desculpas ao ouvinte que não tem uma história engraçada, mas acontece. Cara, olha só, eu tenho uma história bem interessante que começou na Takeru, que foi o início do embrião da Tecnobytes. Eu acho isso interessante para contar, que é uma coisa que aconteceu numa soft house. Quando eu tava indo na Takeru, eu acho que eu tinha acabado a Yang, pouco tempo depois, e eu tava com uma Asen lá na Takeru, já tinha mudado de novo pra Takeru, e aí eu lembro que eles vendiam muita coisa, né, cara? Vendiam muito, e a gente conheceu um rapaz chamado Elias. Esse Elias era um daqueles caras que compravam tudo. Não, só tem um hardware que quer vender, ele comprava. Eu tenho só tudo, ele comprava. O que aconteceu? A gente conversando com ele ali no hall de espera, enquanto eles estavam gravando os vídeos dele, ele vai e fala assim, vocês decidem qual micro que vocês têm? Aí ele falou, tinha um expert, parará. Só que o grande lance era o expert que o Asen tinha fabricado em casa, até que já foi montado no episódio de dezembro aí. O que aconteceu? Ele simplesmente falou que tinha um FMPEC. Então foi dentro da Takeru, a gente convenceu ele a não deixar o FMPEC dele para poder ter aberto, e daí começar a história de hardware da Tecnobytes. Foi num hall de espera de uma software house da Takeru. Isso em 91. A gente não contou, assim, mais ou menos, pra quem não consegue visualizar o que era uma soft house, imaginem o lugar onde você vai tirar a fotocópia. É a coisa mais equivalente hoje em dia. Você chegava com o seu disquete, você tinha um atendimento, você listava o que você queria, você escolhia na hora, a pessoa levava o seu disquete para algum lugar do infinito, atrás de uma divisória, e enquanto a cópia ocorria, você ficava lá batendo papo com os outros malucos que nem você. Eu acabei não falando, né? Eu frequentei pouco. Eu lembro de ter ido na Nemesis nesse visual de lojinha de fotocópia, quando era, digamos, a grande época. Anos depois eu fui no meio da década de 90, já estava um pouco diferente. A Nemesis era só uma salinha comercial e um carinha copiando coisa. Eu lembro da New Software, mas eu trabalhei no pé da New Software anos depois. Lembro da própria Takeru, que era. Você ia na Nemesis e acabava indo na Takeru, porque era só descer alguns vãos de escada. Era descer 4 andares. 2 andares. Avalon eu nunca fui. Eu acho que tem uma recordação na minha mente de ter um dia procurado ir na Avalon, só que eu acho que eu me perdi e desisti. Nunca mais tentei encontrar novamente o lugar. Eu cheguei em algumas no centro. Newsoft, Avalon, Nemesis eu fui algumas vezes, Avalon uma vez eu acho, Newsoft acho que 1 ou 2 vezes só. Algumas assim no centro eu cheguei a rodar. Mas aí nessas horas a gente tinha o avô pra explorar, né? Vamos comigo. Ele explorava seu Alfredo e ele
topava. Avô é aquele negócio, né? Já dizia, sabe as palavras do Chico Anísio. O pai é o juiz, o avô é o cúmplice. O avô era o cúmplice nessas horas. Vamos comigo? Vou não sei o que, andar no centro, não sei o que, garoto, né? Vamos embora, vamos passear, vamos andar no centro. Lá eu com o seu Alfredo lá, a gente foi a algumas lojas assim, mas poucas vezes. Eu lembro da MSI Soft, acho que eu só fui lá uma única vez, e pra não comprar coisas de MSI, isso que é coisa engraçada, pra lá pra comprar o meu primeiro estabilizador de voltagem. Eu não lembro a forma. MSI Soft eu fui também. MSI Soft eu fui, inclusive a transformação do meu MSX2 foi no MSI Soft. O MSI Soft era enrolado, porque eu tinha que levar o micro e o local pra chegar ao acesso era mais enrolado. Então, às vezes que eu fui lá, eu fui com meu pai. Não, inclusive, até pra mim eu tinha que pegar os ônibus de Caxias pra ir pra lá, porque não passava no Pro. É o Caxias Vila Isabel, eu lembrei agora. Sim, o famoso Caxias Vila Isabel. Eu comprei esse estabilizador, é engraçado, porque eu fui no ônibus que vinha de Caxias, eu comprei um estabilizador que era na época feito em Caxias, eu não lembro o nome da empresa. Eu lembro que ele tinha vários relés quando fazia a variação da tensão, fazia tlec, 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 tlec. Mas isso é até hoje. Relé pra poder fazer uma variação de tensão é até hoje. Não, só que ele quando começava, ele ia embora. Ele não parava mais, né? Ele se empolgava nos plecs. Podemos fechar o boteco? Podemos. Bom, tá acabando nosso episódio. Agora que eu consegui parar de gargalhar com tanta história engraçada que surgiu. E aí eu queria agradecer, naquele momento que a gente agradece todo mundo, mandar os abraços. Kadari, obrigado. Pô, foi uma delícia. O papo foi muito gostoso. Obrigado por ter contado um pouquinho da história. E quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente volta a conversar sobre outra coisa que não envolva soft house. Aham, sempre temos historinhas boas pra contar. Tá certo. Gente, obrigado, Kadari. Opa, obrigado, hein? Valeu. Um abraço, galera. Até. Enfim, eu já me atropelei, já me despedi, já fui Kadari, enfim. Gente, tchau. Obrigado aí pela oportunidade. Se vocês precisarem contar comigo para algum outro podcast, vai ter um prazer a história daquela época. E, por favor, vocês, na época aí, se alguém quiser entrar em contato, tá por aí. Se tiver alguma outra história que queira contar, estamos à disposição aí. Hoje em dia eu sou sócio da Tecnobytes. Por favor, dê uma olhada no nosso blog, www.tecnobytes.blogspot.com. A gente vai fazer um lançamento agora de novos produtos esse ano ainda. E no que precisar, estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. Bem, gente, estamos encerrando mais um episódio, contar um pouco daquela história daquelas épocas, uma época engraçada. Nós agradecemos muito ao Rogério e ao Kadari pela participação, pelo tempo que puderam dispor, tá fofocando sobre aquelas histórias engraçadas, estão contando. E a gente vai ter que pegar o... Giovanni, antes que eu me esqueça, o nosso gerador de pautas aleatórias, aquela cópia nova do software, foi parar junto com a Palhada? Não, tá junto com o Pornoman. Junto com o Pornoman, né? Seja lá o que seja isso. Então tem que descobrir onde é que tá o Pornoman, aquele sujeito pegou. Deve estar junto do software de engenharia elétrica, né? Então uma coisa ou outra. Enquanto a gente não acha bendito do software, nós nos vemos então semana que vem no Repórter Retro e no próximo episódio daqui a 2 semanas. Pessoal, então até mais. Fui. Então, gente, até mais. Sabe-se lá o que seja Pornoman, por favor, avisem pra gente, descubram, que a gente vai tentar. Ainda vamos estar procurando o disquete, talvez o encontremos a tempo do episódio 67. E até semana que vem, então. E o próximo episódio. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.